Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês, especialmente Luiz Fernando e Ângela. Foi uma surpresa, de certa forma, o contato. Não tenho, historicamente, uma relação com eles e com pessoas do Rolfing, mas espero que, a partir de hoje, a gente possa trocar algumas ideias e ver algumas áreas de interface entre o trabalho que a gente faz e o que vocês fazem. O tema da palestra foi Novos Insights sobre a Arquitetura do Sistema Esquelético, a Tensegridade e Movimento Humano. Vocês vão ver muito sobreposição entre o que eu vou apresentar aqui, um pouco o que o Thales fez, mas o que eu vou apresentar, de alguma forma, é uma perspectiva histórica do tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vou concentrar mais no aspecto perceptual do que o fato de termos uma estrutura que se assemelha com uma estrutura de tensegridade pode possibilitar, em termos da gente ter a percepção das partes do nosso corpo e das coisas que o nosso corpo entra em contato no dia a dia, que a gente chama de percepção áptica. Diariamente, nós realizamos atividades que, de alguma forma, põem a sobrecarga sobre os nossos corpos. Em atividades tais como andar numa estrada plana, correr numa praia rochosa ou praticar esportes, claramente a gente vê a demanda que é imposta sobre nossos corpos. Em algumas dessas atividades, essa demanda é bem simples. Em outras, essa demanda é evidente. O mais importante aqui é que, mesmo em atividades tão simples quanto andar numa estrada plana, nós não temos uma questão trivial. Não é tão fácil quanto parece. Se nós imaginarmos o que seria o coeficiente de fricção das nossas articulações, nós veríamos que ela é, pelo menos, 10 vezes menor do que, por exemplo, grafite e teflon, que são, na realidade, os materiais com os menores coeficientes de atrito que nós conhecemos. De alguma forma, ficar em pé, simplesmente isso, ficar em pé, é como se a gente colocasse 2 blocos de gelo, não ortogonais, um sobre o outro. E o problema se torna ainda maior, porque nós não falamos apenas de uma articulação, nós falamos de uma série de articulações. E num sistema como esse, se nós colocássemos uma carga no topo dela, o sistema deveria entrar em colapso. Ou seja, mesmo as atividades simples são desafiadoras para a estabilidade dos nossos corpos. A pergunta que fica é: como então fazemos essas atividades realmente parecerem simples? Classicamente, a estabilidade dos nossos corpos tem sido entendida por meio do que se chama de estabilidade por compressão, ou seja, estabilidade compressiva. Por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para explicar a estabilidade que a gente obtém na nossa coluna, nós, de alguma forma, modelamos essa coluna como se fosse um prédio, como se fosse uma casa, como se fosse uma ponte, no qual a estabilidade é obtida quase que exclusivamente por processos compressivos. Entretanto, se fosse assim, nós teríamos problemas. Na coluna, se nós colocássemos apenas 2 quilos no topo dela, ela deveria entrar em colapso. Ou seja, estabilidade compressiva não explica como que nós conseguimos, na verdade, não necessariamente nós, mas a gente observa isso, pessoas colocarem latas d'água na cabeça e andarem por quilômetros. Biomecanicamente, por meio de estabilidade compressiva, isso seria praticamente impossível. Ou seja, se tratarmos nossos corpos como uma estrutura compressiva, nós chegaremos à conclusão que nós estamos lidando com algo que tem estabilidade estrutural intrínseca. Ou seja, como Thales disse anteriormente, nós somos intrinsecamente instáveis. Se você tem um sistema intrinsecamente instável, você vai ter que implementar mecanismos de compensação. Ou seja, mecanismos compensatórios deveriam ser acionados para permitir que a gente fosse capaz de realizar comportamentos funcionais. E como que esses comportamentos compensatórios têm sido vistos ao longo da história? Normalmente, nós pensamos que essa estabilidade é obtida por meio de mecanismos proprioceptivos que vão, de alguma forma, permitir que se unem as partes que compõem o todo. No estudo disso, o que nós fazemos, basicamente, é olhar para as partes do nosso corpo e, lá dentro dessas partes, nós identificamos os receptores. Nesse caso, o receptor tendinoso, o receptor muscular, os órgãos tendinosos de Golgi e os fusos musculares. E
pressuposto que esses receptores, então, mandam sinais que são levados para a medula, da medula atingem o córtex sensório-motor, e lá as partes são colocadas juntas. Ou seja, o todo é obtido por meios neurais. Quando nós imaginamos um corpo separado anatomicamente, ele só pode ser integrado neuralmente. Uma vez que nós consideramos que mecanismos compensatórios de estabilização são fundamentais, a gente tem, na realidade, a tentativa de investigar se estabilidade, de alguma forma, está relacionado com aquilo que nós chamamos de propriocepção. O que diz a literatura a respeito disso? O que diz a literatura sobre a relação entre propriocepção e estabilidade? Historicamente, o que a gente vê é o seguinte, tá? Quando nós examinamos, por exemplo, indivíduos que tenham lesão ligamentar, e a gente compara a perna que é lesada com indivíduos que não tiveram lesão ligamentar, o que nós observamos é que existe uma diferença, sendo que a acuidade proprioceptiva no indivíduos com lesão ligamentar é pior do que aqueles que não têm lesão nenhuma. Entretanto, quando nós comparamos a perna lesada desse indivíduo com lesão ligamentar com a perna não lesada, o que nós encontramos é que elas são iguais. Para tentar desvendar esse mistério, o que nós fizemos foi o seguinte. Primeira coisa, a gente sabe que existe uma diferença muito grande no nível de atividade entre pessoas que lesaram e pessoas que não lesaram. Então, será que essa diferença de propriocepção é mediada pelo dano tecidual ou pela lesão de mecanorreceptores? Ou, de alguma forma, o nível de atividade dessas pessoas, a própria condição muscular, teria um impacto nisso? Então, nós fizemos o seguinte. Nós comparamos indivíduos que tinham lesão ligamentar, mas nós dividimos esses indivíduos em dois grupos. Nós pegamos aqueles que tinham uma performance muscular, uma boa condição muscular, e somente esses foram comparados com outro grupo de indivíduos normais. Ou seja, desculpa, não normais necessariamente, mas sem lesão ligamentar. E o que a gente viu é que, para nossa surpresa, a propriocepção não foi diferente esses dois grupos. Ou seja, a propriocepção parece não estar diretamente relacionada com estabilidade. De alguma forma, a condição tecidual tinha alguma força nessa história. Para investigar um pouquinho mais o que estava acontecendo, nós perguntamos se as propriedades teciduais poderiam alterar, de alguma forma, a propriocepção. E o que a gente fez foi, essas lesões que acontecem, lesões ligamentares, elas não alteram somente a presença de mecanorreceptores na articulação, elas alteram, na realidade, como os indivíduos fazem suas atividades, alteram, na realidade, a condição muscular, a dor altera o trofismo no músculo, todo o processo altera tecidos. Então, nós comparamos 18 indivíduos que tinham estabilidade funcional do tornozelo com 18 indivíduos que não tinham lesão. Nós testamos esses indivíduos em termos de limiar de percepção de movimento, que é, na realidade, a quantidade mínima de movimento para identificar que houve realmente um movimento da articulação. Nós comparamos o senso posicional, que é a capacidade do indivíduo de perceber a posição da articulação, e nós também medimos, como vocês viram no estudo do Tales, a rigidez passiva do tornozelo. Nos indivíduos que tinham lesão, nós dividimos em dois grupos, indivíduos com alta e indivíduos com baixa rigidez passiva do tornozelo. E, nesses indivíduos, nós comparamos o limiar de percepção de movimento entre os dois subgrupos, está certo? Os resultados foram esses. Quando nós olhamos em termos de percepção, ou seja, qual seria o movimento mínimo que esses indivíduos seriam capazes de perceber como movimento, o grupo com estabilidade funcional foi muito pior do que aqueles indivíduos sem lesão. Entretanto, não houve diferença alguma em termos de senso posicional. Na realidade, somente o limiar de percepção de movimento foi afetado pela lesão e foi realmente significativo. Os erros de senso posicional, ou seja, a minha capacidade de falar onde que minha articulação se encontra, foi igualmente ruim. E olha só, 3 graus nos dois grupos. Os dois grupos erraram por 3 graus. Basicamente, nós somos ruins nisso. Nós somos péssimos nisso. Se eu depender de saber onde está a posição da minha articulação para me proteger, provavelmente eu vou lesar 3 vezes antes de fazer alguma coisa por isso. Mas o mais importante agora foi quando nós comparamos
outras variáveis. Primeiro, não houve diferença em rigidez, tá certo? Não, os dois grupos, em termos de rigidez passiva, apresentaram valores semelhantes. Mas, quando nós separamos agora os indivíduos lesados que tinham uma pior performance, uma pior acuidade proprioceptiva, entre indivíduos que tinham boa rigidez, ou alta rigidez e baixa rigidez, o que aconteceu foi isso. Aqueles com baixa rigidez tiveram uma pior acuidade proprioceptiva se comparado com indivíduos que tinham alta rigidez. De alguma forma, a qualidade daquele tecido tem impacto em processos perceptuais. Não é uma questão apenas de dano a mecanorreceptores, mas é muito mais do que isso. É como, na realidade, aquela informação propaga pelos tecidos. Então, quando a gente começa a examinar questões de estabilidade e discutir como nós obtemos estabilidade, nós ficamos extremamente confusos. E a gente fica cada vez mais repetindo a pergunta, investigando de vários modos, tentando responder o que seria a nossa pergunta clássica. Como o sistema é organizado ou controlado, no sentido de fornecer estabilidade dentro dos modelos de estabilidade compressiva e integração neural de partes. Nós complicamos nossa vida ao assumir dois modelos ineficientes. Um, estabilidade compressiva. Dois, integração neural das partes. Talvez seja um momento de mudar a pergunta. Talvez a gente devia estar perguntando o seguinte: existe outro modelo, além desses, no qual o sistema pode operar? Poderia nossa integridade estrutural ser um processo natural que resulta da própria arquitetura do sistema musculoesquelético? Uma possível resposta para isso é tensegridade. Como vocês viram com Tales na apresentação dele, tensegridade é a fusão de duas palavras: integridade e tensão, ou seja, integridade tensional. A primeira definição sobre tensegridade foi dada por Buckmaster Fuller, que chamou as estruturas de tensegridade como sistemas que obtêm suporte, forma e estabilidade mecânica por meio de tensão contínua e compressão local. O inventor da tensegridade, na realidade, foi Kenneth Nelson, que foi um arquiteto, um escultor, que fez a primeira estrutura de tensegridade conhecida pelo homem, que é essa chamada X-Piece, tá certo? E ele definiu essas estruturas como estruturas com tensão contínua e compressão descontínua. Se vocês observarem ali, eu tenho uma situação onde que eu não tenho compressão garantindo a estabilidade da estrutura. Essa estrutura está sendo, de certa forma, estabilizada por tensão e não por compressão. Uma definição um pouco mais moderna de tensegridade é que tensegridade é um sistema em um estado autoestável, o qual contém elementos descontínuos em compressão dentro de uma rede contínua de elementos de tensão, dado, então, por Motro e Redacanu. Essa organização permite que o estresse seja distribuído entre todas as partes, estabelecendo um equilíbrio de força e fazendo que uma estrutura de estabilidade seja estável em todas as direções, não apenas na direção da compressão. Ou seja, uma estrutura de tensegridade é estável na Terra, é estável na Lua, no mar, deitado, em pé, de cabeça para baixo. Uma estrutura compressiva não é estável em todas essas situações. O jogo muda. Essa estabilidade é obtida por dois processos primários. Primeiro, pré-estresse, que o Tales descreveu muito bem para vocês, que é a existência desse pré-estresse contínuo dentro dos tecidos, e o segundo, por meio do que se chama de triangulação geodésica, que é a própria arquitetura do sistema. É como esse sistema é criado. Estruturas de tensegridade podem ser organizadas de maneira fractal e em módulos. Por exemplo, uma estrutura de tensegridade pode ter cada elemento que compõe ela, por exemplo, cada cabo ou cada strut, que seriam os elementos compressivos, sendo substituídos por outra estrutura de tensegridade, ad infinito. Ou seja, ela tem uma estrutura macro que se assemelha à estrutura micro. Isso é a fractalidade dela. Além disso, ela pode ser composta de módulos interconectados, permitindo a construção de uma estrutura macroscópica de múltiplas funções. Ou seja, a tensegridade independe da escala de análise. A célula e o corpo humano podem ser semelhantes na forma como qual elas obtêm estabilidade.
Aqui tem algumas estruturas de Kenneth Nelson. Essa aqui é Nero Tower, que talvez seja a estrutura mais famosa entre todas. Ela se assemelha, por exemplo, à coluna nossa. Eu tenho anéis, né, arcos, feitos de tensegridade. E vocês podem ver que não existe contato entre duas estruturas compressivas. O contato contínuo é sempre com elementos tensionais, tracionais, no caso. Dragon. E, em todas as situações, em todas essas peças arquitetônicas, a estabilidade é obtida por meio de pré-estresse, continuidade tensional e triangulação. Apesar de todo o benefício, de toda coisa boa que a tensegridade pode trazer para a gente, em termos de entender o sistema musculoesquelético, entender, na realidade, sistemas biológicos, entre aquilo que foi proposto por Buckmaster Fuller e Nelson, e hoje, passou-se muito tempo, e durante muito tempo, o conceito de tensegridade foi abandonado. Ele ficou, de alguma forma, restrito aos famosos domos, por exemplo, aquelas estruturas que a gente tem no Epcot Center, em Orlando. De alguma forma, a conexão entre tensegridade e sistemas biológicos foi perdida. Ela não foi levada a sério, até que, na década de 90, um cara chamado Donald Ingber criou o que se chama de modelo de tensegridade celular. Ingber percebeu que, dentro da célula, o citoesqueleto era formado por microfilamentos que carregavam tensão ou tração e microtúbulos, que eram estruturas compressivas dentro da célula. Ou seja, o citoesqueleto da célula era, na verdade, uma estrutura de tensegridade. E a vantagem disso é que forças aplicadas localmente na célula eram distribuídas globalmente, permitindo comunicação entre as partes. Nesse modelo de tensegridade do Ingber, vocês podem ver o seguinte: eu tenho uma estrutura de tensegridade dentro de uma estrutura de tensegridade. E o fato dela ser contínua e se comunicar permite que, quando se deforma aquilo que se chama célula, que seria a estrutura de tensegridade externa, o núcleo deforma igualmente. Ou seja, forças que chegam na célula são distribuídas entre todas as partes, incluindo o núcleo, que, de alguma forma, será responsável pela adaptação dessa célula. Isso só acontece porque a célula possui partes interconectadas. Uma célula que tivesse partes separadas, que é aquela célula que nós aprendemos lá na nossa escola, tá? Que os nossos filhos continuam aprendendo, é aquela célulazinha onde que cada elemento vive num meio gelatinoso e atuam totalmente separadas uma das outras. Se a gente realmente tivesse uma estrutura como essa, a única forma desse núcleo, dessa célula conhecer seu ambiente, seria por um processo chamado de sinalização por difusão. Ou seja, um estímulo que chegasse externamente à célula teria que propagar por sinais eletroquímicos até o núcleo da célula, para que, então, ela fizesse uma resposta adaptativa. Entretanto, isso não é a célula. A célula é isso. Esse processo de transmissão físico-química seria análogo ao que a gente descreve para o nosso sistema nervoso central. É a mesma coisa. Nós falamos que a célula faz aquilo que nós supomos que nós também fazemos em nível macroscópico, que todo processo de adaptação é por propagação por difusão ou propagação eletroquímica. Mas a célula, e mais tarde veremos que o nosso corpo, não é assim. A célula, como vocês veem nessa foto, que é uma microscopia eletrônica da célula, ela possui um rico citoesqueleto que é contínuo na sua área externa e com o núcleo. Isso é a verdade da célula. A célula é toda interconectada entre seus elementos. Esse tipo de organização irá permitir uma forma de propagação de informação completamente diferente daquela da célula separada, que é a sinalização mecânica. Dessa forma, um estímulo atingindo a célula irá propagar a velocidade do som e de maneira confiável até o núcleo. E pelo fato que células são conectadas umas às outras e conectadas à matriz extracelular, elas se comunicam e produzem uma resposta adaptativa em conjunto. O tecido se adapta. Eu tenho agora células que coordenam. E a coordenação agora atingida pela própria estrutura celular, que permite comunicação entre as partes e uma comunicação mecânica.
Na realidade, como a célula, o corpo humano tem partes interconectadas. Aqui é uma foto mostrando a estrutura interna de um músculo. Essas partes branquinhas seriam as nossas unidades motoras. Ou seja, cada grupo de fibra inervado para o mesmo neurônio. Se vocês imaginarem ali, ou perceberem bem, essas unidades motoras, muitas delas, nascem e morrem dentro do músculo. Como é que, então, essa força poderia ser transmitida para outras estruturas? Além disso, em alguns casos, eu começo com uma unidade motora grossa e termino com ela fininha. Como que a força gerada pela unidade motora seria transmitida, por exemplo, para um tendão? A resposta disso é que nós temos unidades motoras unidas por tecido conectivo. Dentro do músculo, nós temos uma riqueza de tecido conectivo, chamado tecido conectivo intramuscular. E a existência desse tecido conectivo é que permite que o músculo haja como tal, como uma estrutura que transmite força. Essa rede de tecido conectivo é fundamental, então, para a função muscular. A presença desse tecido conectivo altera completamente a forma como a força propaga no sistema musculoesquelético. E a gente vai ver aquilo que o Tales apresentou. Além da famosa transmissão de força miotendinosa, que a gente conhece, que seria a força transmitida do músculo ao tendão, nós temos também transmissão de força miofascial. E transmissão de força miofascial não é necessariamente uma coisa que acontece de vez em quando. Ela é tão onipresente quanto a própria força de transmissão miotendinosa. Ela é tão importante quanto. E, na realidade, ela cria fenômenos extremamente interessantes para a gente. Por exemplo, se você pegar um músculo e fizer uma eletroestimulação dele e medir o tendão de origem e o tendão de inserção, você vai encontrar in vitro, ou seja, do músculo retirado do corpo, que a força dos dois tendões se igualam. Ou seja, aquilo que se mede no tendão de origem é o que se mede no tendão de inserção. Entretanto, no corpo humano, a diferença de tensão entre um tendão e outro pode chegar até 90%. Ou seja, essa força foi para onde? Isso é transmissão de força miofascial. E ela acontece porque nós temos, também dentro da estrutura muscular e dentro dos compartimentos musculares, uma riqueza de tecido conectivo. Do lado direito de vocês, tem o endomísio, que o Robert citou aqui, que é a estrutura conectiva dentro do músculo, tá certo? Então, tem uma riqueza de tecido conectivo intramuscular. E, do outro lado, vocês observam, na realidade, as fáscias compartimentais, o tecido conectivo compartimental, unindo um músculo ao outro e unindo a face externa. Então, todas as estruturas musculares não são independentes. Elas são conectadas umas às outras, permitindo comportamentos desse tipo. Está vendo? Quando um músculo contrai, forças propagam para músculos adjacentes. E o mais interessante, a força propaga, inclusive, para antagonistas. Tá certo? E o que define a quantidade de força que propaga de um músculo para o outro é basicamente a rigidez desses conectores, ou seja, daquilo que liga um músculo ao outro. E, em última instância, é o pré-estresse do Tales. Transmissão de força miofascial, resumindo, para aqueles que não conhecem, mas tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, isso aqui é uma revisão apenas, começa com a força produzida pelos sarcômeros. Essa força produzida por sarcômeros seria transmitida aos tendões, via o que se chama de rota miotendinosa, mas parte da força é transmitida ao endomísio, ou seja, aquele tecido conectivo intramuscular que eu falei para vocês. Do endomísio, essa força propaga para o perimísio, para o epimísio, e parte dessa força retorna para o tendão, configurando o que a gente chama de transmissão de força intramuscular, ou seja, a força ainda está dentro do próprio músculo, indo por rotas distintas. Força também transmitida ao epimísio, ela pode propagar, como eu falei, para músculos adjacentes, numa rota chamada de transmissão de força intermuscular. Além disso, esse epimísio é conectado com as fáscias compartimentais e com os tratos neurovasculares, permitindo que a força seja propagada para músculos e estruturas distantes, como
cápsulas, ligamentos ou outros músculos, como falei. E esse tipo de transmissão de força é chamada de transmissão de força extramuscular. Não é à toa que o Thales descreveu os fenômenos que ele viu. Forças, por exemplo, olha, só imaginar o detalhamento da coisa. Força produzida pelo grande dorsal era transmitida para a articulação do quadril. Nós não estamos falando apenas do glúteo máximo, nós estamos falando para a articulação do quadril, alterando o comportamento da articulação do quadril. E, além disso, a mudança da articulação do quadril altera o comportamento da articulação do tornozelo, que não tem, a princípio, uma ligação direta, tão assim, previamente estabelecida. Esse é o corpo de vocês. É um corpo interconectado, onde forças propagam fora dos músculos, fora das articulações, inclusive, que é o grande lance aqui. Para aqueles de vocês que forem ligados da biomecânica, vocês deveriam saber que, pelos cálculos tradicionais biomecânicos, o simples fato de eu estar aqui, nessa posição, implicaria numa força no meu quadril 3 vezes o meu peso. Tá? E nós falaríamos de uma força de torno de 270 quilos, não estou com 90, não, mas 240 quilos aplicados nessa articulação. Agora, pensa bem, você pegar um pedaço de cartilagem e colocar uma rocha de 200 quilos sobre ela. O que deveria acontecer? A cartilagem deveria explodir, não é? E não acontece nada disso no corpo humano. Então, provavelmente, essas análises biomecânicas clássicas desconsideram exatamente isso, que forças propagam fora da articulação, porque nós não somos estruturas compressivas, nós somos estruturas de tensegridade. Essas conexões dentro do sistema esquelético não existem apenas entre músculos próximos. A fáscia une músculos, cápsulas, tendões e órgãos. Isso vocês viram com Myers. O tecido conectivo facial é contínuo em todo o corpo. O sistema esquelético, na realidade, rebatizado agora como sistema músculo conectivo esquelético, pode ser pensado como uma estrutura de biotensegridade que distribui forças entre seus elementos. Essas forças são transmitidas do macro para o micro, ou seja, através de múltiplas escalas espaciais, configurando, então, uma estrutura fractal. Nesse desenho, vocês veem que cada elemento compressivo ou elástico pode ser substituído ad infinito por uma estrutura de tensegridade, o que vai tornar essa estrutura mais leve e até mais resistente. Tensegridade, de acordo com Stephen Levin, é a base estrutural do corpo humano e fornece suporte para a organização de todos os sistemas vivos. Meet Albert, esse aí é o bonequinho do Albert, que é vendido por Thomas Fleming, ele vende isso aqui na internet, e é uma boa, vamos falar assim, analogia para o corpo humano. A gente viu, na realidade, a argumentação que, de alguma forma, nos induz a pensar que o corpo humano é uma estrutura de tensegridade. Durante muito tempo, nós vivemos com isso, mas o nosso grupo ficou, de alguma forma, compelido a tentar demonstrar, minimamente, que que o nosso corpo teria 2 propriedades. Uma é a existência de propagação de força entre as partes, ou continuidade estrutural, e outra é a existência de pré-estresse dos elementos elásticos, aqueles que contêm tecido conectivo e que fazem parte tão importante dos nossos corpos. Então, apesar de, teoricamente, eu conseguir convencer vocês que a gente deve pensar o nosso corpo como uma estrutura de tensegridade, eu devo mais a vocês. A gente deveria, na realidade, mostrar evidências disso. E esse é o trabalho que o Thales apresentou para vocês. 3 trabalhos, tá certo? Todos publicados no Journal of Biomechanics, o que mostra, na realidade, que a gente está tentando alcançar aqueles que, de alguma forma, seriam desafiados por esses próprios conceitos. Tá? Esses são os estudos que o Thales mostrou. E esse é a tese de mestrado do Thales, né, que mostra a presença de pré-estresse. Então, essa necessidade de demonstrar continuidade tensional em vivo e presença de pré-estresse, de certa forma, foram preenchidos por meio de estudos experimentais. Ou seja, existem evidências de relações, ou seja, nós temos evidências claras que nós temos uma estrutura em si que passivamente se comporta como tensegridade. Mas faltava uma peça, que é o seguinte:
Em termos de comportamento, em termos de funcionalidade, de movimento, existe alguma coisa que eu poderia pensar que forças também são transmitidas entre um segmento e outro? Por exemplo, o tensionamento de uma região do corpo poderia alterar o comportamento dinâmico de outra parte? Não somente passivo, mas agora em termos do movimento? Então, como forças locais afetam globalmente a produção de movimentos rítmicos? Essa foi a pergunta que nós fizemos. A tarefa a ser estudada foi muito simples. Nós pegamos indivíduos que tinham a tarefa de balançar um pêndulo numa das mãos, enquanto apertavam um dinamômetro manual na outra, produzindo uma força. Tá certo? Então, nós temos um primeiro momento onde que ele não apertava e fazia o movimento rítmico, e, no segundo momento, ele apertava e continuava com o seu movimento rítmico. Em primeiro momento, examinando simplesmente a cinemática do movimento, nós observamos que a amplitude do movimento aumentou. Então, o simples fato de apertar com uma das mãos, tá, o dinamômetro, a oscilação do outro lado aumentou. Tá certo? Isso pode se explicar de várias formas, isso não significa muita coisa. Só que nós estudamos a estrutura do movimento por meio da análise da dinâmica do movimento. E o que a gente faz, na realidade, é ver quanto daquele movimento rítmico é produzido por forças que injetam e retiram energia do sistema, que seriam, na realidade, aqueles termos da equação, que avalia o balanço energético que está ocorrendo, e quanto da energia seria conservado pelas propriedades físicas materiais, que seriam os termos de conservação. Então, quando nós analisamos a dinâmica, o que a gente observou, na realidade, é que aquilo que aumentou foram K e Epsilon, que são termos de conservação. Ou seja, a mudança na cinemática não foi ditada simplesmente por mais tensão no sistema geral, mas por efeitos de conservação que estão relacionados com propriedades materiais. Rigidez. K e Epsilon é uma rigidez linear e rigidez não linear. Tá certo? Ou seja, a relação dessa dinâmica cinemática altera forças locais e globais, alterando a forma como a tarefa é feita. Muitas pessoas prefeririam explicar o sistema nervoso central estava fazendo esse movimento, mas como o sistema nervoso central escolheria afetar somente propriedades materiais. Então, é muito mais lógico explicar esse comportamento por aquilo que nós conhecemos, que são as conexões faciais bem descritas, e o trabalho da Esteco mostra, na realidade, a conexão entre a face do antebraço com o peitoral, com o outro peitoral, com a face do outro antebraço, demonstrando que eu tenho um caminho lógico de transmissão de força miofascial entre os braços. Então, não somente as propriedades passivas que o Tales demonstrou, mas também o próprio movimento é alterado por essa arquitetura que nós temos, essa interligação entre os segmentos. Ou seja, o sistema musculoesquelético é um sistema pré-estressado com elementos interconectados. Essa organização é a principal característica das estruturas de tensegridade e, portanto, não é ilógico modelar o nosso corpo como tal. Na realidade, eu tenho ali a Neurotower e aqui a Tensegrity Spine do Levin, que talvez tenham propriedades muito mais semelhantes àquilo que é do nosso corpo, do que, por exemplo, os pirulitos que a gente vê, os prédios ou pontes, que são estruturas basicamente compressivas. Tensegridade permite que os nossos corpos obtenham integridade estrutural de modo global, sem necessidade de estabilização compressiva. Ou seja, nós somos intrinsecamente estáveis. Nós utilizamos tensão ou distribuição de tensão como principal mecanismo de estabilização. O grande lance aqui, que agora eu mudo o tema, é para demonstrar que não somente no aspecto estrutural, pensar nosso corpo com tensegridade teria impacto. Porque, como na mecânica de sensação celular, vocês lembram que a célula obtém conhecimento do mundo por meio da sua estrutura, tensegridade, nós podemos pensar que o nosso próprio corpo oferece esse meio para isso. Ou seja, tensegridade poderia suportar processos mecânicos globais e locais que poderiam servir de base para a percepção. Para permitir a percepção de posturas e movimentos, ou seja, aquilo que a gente chama de mecânica de sensação, nós teríamos que ter os receptores localizados primariamente nos elementos tensionais, ou seja,
Os nossos receptores deveriam viver nessa rede de tecido conectivo e não necessariamente monitorando músculos, como até então a gente pensa. A gente pensa que os nossos sensores monitoram estados de músculos e articulações. Mas se eu tenho fluxo de tensão, o lógico seria pensar que esses receptores vivessem, na realidade, nesse mundo tensional. E aí tem um trabalho de 1988, Van der Waal, que foi a tese de doutorado dele, e pensa bem, é um trabalho esquecido há muitos anos. Trabalho fenomenal que mostrou o seguinte: esses aqui são 7 músculos do antebraço de coelhos. Cada tracinho ou estrelinha representa a localização de um órgão tendinoso de Golgi ou de um fuso muscular na estrutura muscular. Tá certo? A primeira coisa que eu quero que vocês apreciem são vastas áreas completamente desprovidas de sensores. Nessa visão, nesse corte de secção transversa, isso fica ainda mais evidente. Pensa bem, nesses músculos, áreas enormes não têm sensor nenhum. Se a gente perguntasse, então, qual que é o princípio da organização dos receptores nos tendões ou nos músculos? O que rege a localização desses receptores aqui agora? Eu vou dar uma dica para vocês. Na figura da esquerda, essa área cheia de, sombreada, representa a área de maior concentração de tecido conectivo intramuscular. Do lado direito de vocês, essa área escura são as áreas representativas delas, ou seja, onde o tecido conectivo intramuscular é mais denso. Se eu repetir a pergunta, qual o princípio da organização dos receptores dos tendões e músculos? A resposta única seria: os receptores estão localizados ao longo da rede contínua de tecido conectivo. Esses receptores monitoram o estado de tensão do sistema. Não o estado de contração do músculo, não o estado de posição da articulação, que, se vocês lembrarem, é mais ou menos ruim. Mas a gente não pode parar por aí. A distribuição geométrica dos receptores no sistema musculoesquelético como um todo é muito pouco estudada, é bastante desconhecida. E agora eu vou trazer um estudo, na realidade, um texto do Robert, que ele mostrou isso aqui para a gente. Isso aqui é um nervo típico, tá? Um nervo misto, onde que eu tenho axônios que teriam características vasomotoras, axônios motores e axônios sensoriais. A primeira coisa que nos chama atenção é como que o componente sensorial é grande, relativo aos outros. Compara com o motor. É muito maior o componente sensorial. Mas o mais interessante é que, quando a gente olha o componente sensorial, apenas 20% dos receptores são do tipo 1 e 2. Ou seja, os receptores que eu falei anteriormente, órgãos tendinosos de Golgi e fusos. 80% dos receptores num nervo típico corresponde àqueles que inervam receptores do tipo 3 e 4, que são nociceptores, ergoceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores de várias ordens. E onde estão eles? Espalhados em todo o nosso corpo e principalmente nas nossas fáscias. Esses mecanorreceptores imersos na rede de tecido conectivo podem, então, extrair padrões específicos de distribuição de tensão em nossos corpos e deu origem ao que se chama de hipótese perceptual tensegridade. Essa hipótese segue mais ou menos assim. Durante as transformações geométricas dos nossos corpos, que basicamente diz mudança de posturas e movimentos, cada estado estável, ou seja, cada postura ou movimento, é obtido por um padrão diferente de tensão global. Esse padrão representa a assinatura da geometria do sistema. Esses mecanorreceptores imersos nos componentes tensionais capturam esses padrões de distribuição de tensão. Esses padrões são específicos da geometria global do sistema e nos informam diretamente sobre posturas e movimentos. Ou seja, a arquitetura do seu corpo quebra o galho do seu cérebro. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso computar o que cada parte faz para entender o todo. Se o todo existe a priori, eu percebo, na realidade, o que o todo representa.
Então, o seu cérebro não precisa, na realidade, nenhum processo computacional, representacional, para entender o que o seu corpo faz. A arquitetura é feita para permitir esse tipo de percepção. Nós temos um paralelo na natureza. Por exemplo, a teia de aranha. A teia de aranha é uma estrutura de tensegridade. Aquela aranha colocada no meio da teia, ela é capaz de perceber a posição e a massa de qualquer inseto que caia nela. Ela não está olhando. Pelo padrão de deformação da teia, capturado pelos pezinhos da aranha, ela sabe se o tamanho do inseto é grande demais para ela e onde que ele está. Se ela vai fugir ou se ela vai atacar, tensegridade informa. Ou seja, como a teia de aranha, o corpo possui estrutura que permite a captura de padrões globais de distribuição de tensão e suas transformações. Assim como na célula, a organização de tensegridade do nosso corpo permite estabilização intrínseca e suporta processos perceptuais. As partes e o todo são autointegradas pelo meio que é fornecido pela arquitetura de tensegridade que é observada desde a célula até o sistema musculoesquelético. Micro e macro, fractalmente organizados. A questão básica é que esse conceito todo poderia nos ajudar em termos de aplicações. Além de influência nas formas como a gente pode tratar, como nós podemos modificar posturas, como podemos contribuir para movimentos, nós pensamos numa aplicação um pouquinho distinta, que foi a criação de um exoesqueleto flexível baseado em tensegridade para otimização da postura e do movimento. Exoesqueletos flexíveis já existem. Tá? Aqui eu tenho dois, a DL-Sult e o TheraSult, que hoje, na realidade, se fundem em um, utilizados para tratamento de crianças com paralisia cerebral. Mas essas vestes são restritivas e elas não permitem distribuição de tensão. Então, elas não seguem a natureza do nosso corpo. Elas não me interessavam. Então, nós pensamos em criar o nosso exoesqueleto que seguisse as regras de tensegridade. E nós fizemos uma primeira tentativa seguindo os princípios de continuidade tensional, presença de pré-estresse e um padrão geodésico e triangular. E nada mais claro do que seguir a própria anatomia facial. Se vocês observarem aquelas linhas que nós começamos a desenhar em 2011, representa proximamente as linhas de tensão que o próprio Myers escreve. E quando você observa ela de modo global, você percebe a triangulação completa do sistema. Essas faces não estão por acaso, elas seguem regras de tensegridade. Nós fizemos um primeiro protótipo para testar a concepção do que a gente havia desenvolvido. Fizemos, então, a patente, que, na realidade, as linhas foi o que foi patenteado, essa organização dessas linhas. Isso foi feito em dezembro de 2011. Fizemos um primeiro protótipo para testar as nossas pressuposições do comportamento do exoesqueleto. E depois começamos a produzir protótipos mais funcionais. Tá certo? Em 2013, nós chegamos nessa organização, nessa caracterização. Utilizamos para alterar a postura de crianças com paralisia cerebral. Tá? E o mais legal aqui é o seguinte, vocês veem uma reorganização completa entre, por exemplo, em cada uma das posturas com e sem o exoesqueleto, e tudo que foi feito foi colocar a pelve em neutro. Mais nada. Tá? Não precisou preocupar com detalhes. Reorganizava a pelve, tudo se organizava. O problema desse exoesqueleto é que ele demorava demais para vestir e os ajustes eram relativamente difíceis e frequentemente cedia. Então, nós trabalhamos um pouco por uma nova versão que permitia uma colocação mais rápida, um ajuste mais efetivo de tensão, e criamos um protótipo simplificado também, que seria chamada versão esportiva, que tinha essa caracterização, ou seja, a tensegridade foi colocada para fora, tá certo? E aqui só uma demonstração de como que ele funcionava. Qual a restrição?
Então, esses elementos sob tensão, sob pré-estresse, pelo fato deles trabalharem em cotensão, como Tales descreveu bem para vocês, eles não impõem restrição ao movimento, porque a energia que impede o movimento numa direção guarda na outra, e ela é retornada, permitindo o movimento fluido e fácil. Então, você tem um exoesqueleto flexível que adiciona a estabilidade do sistema sem comprometer, de forma alguma, o movimento. É mais ou menos o que as fáscias nossas fazem, ou idealmente poderiam fazer. Nós, então, perguntamos o que esse exoesqueleto flexível poderia nos ensinar sobre os processos perceptuais. Porque, até então, nós tínhamos trabalhado em questões mecânicas, mas muito pouco sobre questões perceptuais, apesar de termos desenvolvido a hipótese. Então, nós fizemos o seguinte. Nós perguntamos, poderia o padrão de distribuição de força ou tração nesses elementos elásticos do exoesqueleto estar relacionado com movimentos e posturas? Nós fizemos o seguinte. Nós implementamos o exoesqueleto com sensores de tensão, force gauges, tá certo? Que são aqueles indicados pelas setas, e fizemos 3 tipos de movimentos. Flexão anterior com rotação para a direita, flexão anterior com rotação neutra e flexão anterior com rotação para a esquerda. E medimos a tensão nesses cabos elásticos por meio desses sensores de força. Depois, nós utilizamos uma técnica chamada de redes neurais para identificar, para ver se o padrão de tensão poderia, sem instrução a priori, informar que movimento era aquele que estava acontecendo. Tá certo? Ou seja, se a tensão era específica do tipo de movimento que ocorria. Na primeira passada, na realidade, só para explicar melhor, nós também identificamos linhas de ação. Tá? Para diminuir a redundância do sistema, vocês vão ver lá, 1, 3 e 5, seriam aqueles coloridos em azul, definiam uma linha de ação. E, por outro lado, 2, 4 e 6, outra linha de ação. Tá? Ou seja, a transmissão era basicamente a mesma, né? Então não tinha sentido entrar separadamente, eles entraram juntos no modelo. E calculamos também a diferença de tensão entre as linhas. Então, nós temos a diferença em cada movimento e a tensão de cada linha separadamente. Entramos esses dados na rede neural para ver se era possível identificar qual tipo de movimento apenas baseado na distribuição de tensão. Quando nós entramos os dados absolutos, tá certo? Ou seja, a tensão de cada linha isoladamente, o sistema classificou corretamente apenas 68% das vezes. Mas aí veio o seguinte, quando nós utilizamos como dados de entrada a diferença entre as linhas, 100% dos movimentos foram corretamente classificados pelo sistema de redes neurais, pela classificação de redes neurais. Ou seja, informações isoladas informam muito pouco. Globalmente é que o padrão se revela. Tá certo? Então, se globalmente que o padrão se revela, como é que é o padrão global de tensão? Como ficou o padrão de tensão? Esse gráfico ele é tridimensional e ele mostra a tensão de cada elástico durante o tempo, tá? E, na verdade, eu tenho cada elástico, sua tensão e o tempo, basicamente, nesse gráfico aí. Então, eu tenho o que a gente chama de uma landscape, que, na realidade, seria, na realidade, o formato dessa curva tridimensional ao longo do tempo. Vocês podem ver que existem diferenças marcantes entre cada um desses comportamentos, ou seja, o padrão global de cada movimento é distinto. Portanto, ele poderia ser utilizado como uma assinatura de cada movimento que eu estava fazendo. E são movimentos não tão distintos. Flexão anterior, flexão com rotação para a direita, flexão com rotação para a esquerda. E aí, identificando qual que é quem é quem nessa brincadeira. Para tentar, na realidade, matematicamente definir se esses padrões são distintos, nós utilizamos uma técnica chamada de medidas de dissimilaridade ou distância de Fret distance. E a brincadeira é o seguinte, quanto mais diferente uma curva é da outra, maior será a distância de Fret. Que caracterizado é o seguinte, quanto mais para o vermelho, mais diferente, quanto mais para o azul, mais próximo. E a gente tem o seguinte, a diferença, ou o número de Fret do movimento de esquerda para a direita, de 11,3, ou seja,
topografia completamente distinta, e ela também é diferente entre neutro esquerdo e entre direito e neutro. Ou seja, cada padrão global de tensão foi completamente distinto nessa brincadeira. Portanto, eles podem ser informativos a respeito do movimento que está fazendo. Em última instância, pelo fato de nós termos uma estrutura de tensibilidade, o padrão de tensão pode informar o seu cérebro diretamente o movimento que está sendo realizado, sem necessidade de computar o que cada parte faz. Essa é a beleza de um sistema de tensibilidade. A complexidade estrutural minimiza a complexidade de controle. Direções futuras. A questão é a seguinte: poderiam esses padrões de distribuição de tração que estão em transformação informar sobre a dinâmica da ação? Acabando, é o último. Ou seja, eu poderia não somente saber o que eu fiz, mas saber o que eu estou ou vou fazer? Esse que é o grande desafio. É o que a gente chama de percepção áptica prospectiva. Ou seja, o que eu estou fazendo agora vai me informar o que vai acontecer depois. E, para fazer isso, a gente tem que usar outras técnicas chamadas de vector field, que vão informar, na realidade, a taxa de mudança de tensão ao longo do tempo, como essa tensão está mudando e para onde que ela está indo. Se isso, na realidade, estiver relacionado com comportamentos funcionais, eu posso perceber as consequências das minhas ações por meio do padrão de distribuição de tensão, sem necessidade computacional. Isso está incompleto. Eu espero que daqui a uns 10 anos a gente consiga finalizar isso. Terminando, somente agora estamos aprendendo a apreciar a complexidade da organização estrutural do sistema músculo-conectivo esquelético. Isso tem implicação na estabilidade articular, no postura e movimento, na reabilitação e prevenção de lesões musculoesqueléticas e na percepção áptica. Intervenções direcionadas ao desempenho humano não podem negligenciar essa complexidade. E, portanto, temos todos que estar cientes dela. E aqui eu agradeço a todos vocês.